Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Prelúdio do retorno. Pergunta número 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de reencarnar? Pressentem-na, como um cego sente o fogo do qual se aproxima. Reconhecem que devem retomar um corpo, como todos sabem que devem morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Ver questão 166. Pergunta 330. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Seguramente, sim. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há os que nem sequer nela pensam ou mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao próprio futuro representa uma punição. 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento de sua reencarnação? Ele pode abreviá-lo, solicitando em suas preces, pode também retardá-lo, se recua ante a prova, porque entre os espíritos há também os pusilânimes e os indiferentes, mas não o faz impunemente, sofre como aquele que recusa o remédio que pode curá-lo. 333. Se um espírito se sentisse muito feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito prova cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, pois é a destinação de todos. 334. A união da alma com um determinado corpo está predestinada, ou é apenas no último momento que a escolha se faz? O espírito é sempre designado com antecedência. Ao escolher a prova que deseja sofrer, pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, conhece de antemão qual alma se unirá a qual corpo. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual deve encarnar ou somente o gênero de vida que deve servir-lhe como prova? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo serão provas que o ajudam a evoluir, se vencer os obstáculos que encontra, mas a escolha não depende sempre dele, que poderá pedi-la. Pergunta 335. A. O espírito poderá, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se o recusar, sofrerá mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. 336. Poderá acontecer de um corpo que deve nascer não encontrar espírito para encarnar-se nele? Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer e viver, é sempre dotada de uma alma. Nada foi criado sem um propósito. 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não estiver apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Pode ser constrangido a unir-se ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e posição no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de expiação. 338. Se vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deveria nascer, o que seria decidido? Vários podem pedi-lo, porém, é Deus quem julga cada caso, destinando aquele que for o mais capacitado a cumprir a missão a qual a criança é destinada, mas, como já disse, o espírito é sempre designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. 339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante àquela que se verifica por meio da desencarnação? Muito maior e sobretudo mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra nela. 340. O instante em que um espírito deve encarnar-se é, para ele, um momento solene? Cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que terá de enfrentar. O viajante que embarca sabe a quais perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito,
Conhece o gênero das provas às quais se submete, mas ignora se sucumbirá. O mesmo ocorre com a morte do corpo, que é o renascimento para o espírito. A reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou, antes, de exílio e clausura. Deixa o mundo dos espíritos para ir para o mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá um dia, mas, como este, tem consciência do fato apenas no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem que entra em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Pergunta 341. A incerteza quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas às quais se submeterá na vida é causa de sofrimento para o espírito, antes de sua encarnação? Um grande sofrimento, porque as provas de sua existência poderão fazê-lo adiantar-se ou estacionar, conforme estiver bem ou mal suportado. 342. No momento de sua encarnação, o espírito é acompanhado pelos espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo espírita, bem como o receberão em seu retorno. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, encorajam-no e, muitas vezes mesmo, acompanham-no durante a vida. Pergunta 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante vida são, por vezes, aqueles que encontramos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muitas vezes sim. Eles vêm visitá-los, como se visitam um encarcerado.